Olá, pessoal! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Aplicando Metodologias Ativas na sala de aula virtual. Nós estamos vendo aqui que nós estamos com muitos participantes. Eu gostaria que, na medida que vocês fossem se apresentando e participando aqui do nosso chat, que vocês se identifiquem. Do curso que vocês fazem, se vocês são alunos da Unicesumar, se são alunos ou mesmo professores de outros segmentos, de outros lugares, se apresente então aqui para que a gente possa então também usar aqui os nomes de vocês. Olha só que legal, ó, Bruna dizendo que é da pedagogia, Jussara, eu quero ver aqui todos vocês, tá certo, pessoal? Todos vocês se apresentando, olha lá, Wellington, matemática, que bacana. É essa a ideia mesmo, tá, pessoal? Vamos, então, aí se apresentando, falando dos cursos que vocês representam aqui conosco. Hoje vai ser uma noite muito especial, porque, como a gente já disse, eu acho que todo mundo está na expectativa. Nós teremos a participação de dois professores extremamente competentes, e até a gente pode dizer que a gente tem aqui uma grande inspiração, porque o professor Moran é uma pessoa que é uma referência para a gente quando a gente fala em metodologias ativas, né? Agora, na época de pandemia, ou mesmo na época das lives, a gente fala muito a respeito das metodologias ativas, mas isso não é uma coisa tão nova assim. Antes mesmo da pandemia, o professor Moran, professora Twine, que já eu vou chamá-los, eles já tratavam disso, inclusive existem muitas produções por ambos que tratam das metodologias ativas. E a discussão de hoje é exatamente para a gente pensar na utilização dessas metodologias ativas em salas de aulas virtuais, né? Afinal, hoje, da educação infantil ao ensino superior, nós estamos trabalhando com salas de aulas virtuais. Então, como será que a gente pode aplicar algumas metodologias ativas, a importância dessas metodologias ativas? Eu quero que vocês também se sintam muito à vontade de perguntar aqui para a gente. Eu vou moderar essa discussão e aí, na medida que tiverem questões que possam estar participando aqui com a gente, pode sim fazer perguntas, os professores estarão aqui para, então, responder a todos vocês, tá bom, pessoal? Bom, quero então apresentar a professora Twine Daros. A professora Twine Daros é uma professora que veio de Foz do Iguaçu, há 2 anos, basicamente, ela trabalha aqui com a gente na Unicesumar. Professora Twine é uma das autoras do livro A Sala de Aula Inovadora. Então, basicamente, ela trabalha exatamente com a inovação em sala de aula. E ela também, então, tem toda uma vivência aplicada à sala de aula, né? A inovação que a gente precisa na sala de aula, e mais do que nunca, agora é o momento desse tipo de discussão, correto? Também, boa noite, professora Twine, tudo bem? Boa noite, muito obrigada pela oportunidade. Logo a gente já vai conversar bastante sobre o assunto. Que bacana, viu? Professora Twine, seja muito bem-vinda à nossa discussão. Também quero apresentar a vocês, então, o nosso convidado mais do que especial para essa noite de hoje, o professor José Moran. Professor José Moran também. Professor, seja muito bem-vindo aqui à nossa discussão. Professor Moran, para a gente é uma grande honra tê-lo aqui conosco nessa noite, compartilhando de todos os saberes que o senhor tem, você tem, né, professor? O professor falou que ia ficar muito bravo comigo se eu chamasse ele aqui durante a live de senhor, né? Na verdade, é você, professor. O professor é um professor como nós, ou é um professor como vocês, futuros professores serão. Hoje a gente tem muitos alunos das licenciaturas, professor, e que também, sem dúvida alguma, desejam ter conhecimento, expertise, para se tornarem profissionais qualificados, né? E hoje, mais do que nunca, é muito importante que a gente tenha, então, essa
vivência, né, de sala de aula. Então, quero convidá-los aqui para o nosso bate-papo. E aí, nós estamos vendo aqui, olha, a produção, dentre outras, né, dos nossos 2 professores convidados. Professor José Moran, quero iniciar com o senhor. Eu trouxe aqui uma citação do livro. A aprendizagem por meio da transmissão é importante, mas a aprendizagem por meio do questionamento, da experimentação, é mais relevante para uma compreensão mais ampla e profunda. Essas são algumas das palavras que foram retiradas do seu livro, professor, e a gente queria que você compartilhasse conosco essa experiência, né? Por que será que a gente fala hoje que a gente deve refutar tanto a transmissão e trazer um pouco mais de vida, de protagonismo para os nossos alunos, não é isso? Oi, Priscila, Twine, meus caros alunos. É muito bom estar com vocês e gostaria assim, de estar fisicamente presente com vocês. Não estranhe meu sotaque, eu nasci na Espanha, vivo aqui. Fui professor a maior parte da minha vida, continuo sendo, mas eu aprendi ativamente através do que os alunos me diziam, e principalmente os alunos mais jovens. Então, quando eu trabalhei em alguns projetos com adolescentes, eles me diziam, por que você primeiro dá a teoria e depois a gente vai fazer a prática? Porque a gente não faz logo. Dizia, não, mas vocês têm que aprender antes para ter uma base para depois fazer. E eu vi que para eles, quando inverti esse processo, quando há muitos anos, mais de 40 anos, eu comecei a fazer na prática, e colocando na prática a reflexão, eles se empolgavam mais, eles aprendiam mais, eles produziam mais. Então, embora já muitos outros, antes do que eu, já tivessem feito muitas reflexões, o John Dewey e outros, para mim foi uma experiência vivenciada, que a prática, ela, com reflexão, ela é muito mais produtiva e muito mais significativa. Então, foi a partir do contato com adolescentes que eu tive essa mudança da mentalidade onde eu fui educado. Então, a partir, claro que depois eu fui buscar outras referências, mas a origem um pouco dessa frase da transmissão, que era o que eu vinha fazendo, eu devo a alunos de 9º ano, muitos anos atrás, que hoje devem estar com 45, 50 anos no mínimo. Eles me mostraram que quando eles se envolviam em práticas, eles estavam, primeiro, mais mobilizados, eles estavam dispostos a aprender, eles aprendiam de uma forma mais profunda, mas aí vinha o outro lado, que era a mediação, a orientação, o meu papel provocador, ajudá-los a ir além de onde eles tinham chegado. Enfim, meu papel também era interessante, mas era um papel diferente do de ser transmissor. Então, eu respondo inicialmente um pouco com essa minha experiência que provocou essa reflexão, onde chegamos a essa frase depois publicada nesse livro das metodologias. É isso, professor. Eu acho fantástico quando você comenta dessa vivência da educação básica, né, da experiência com jovens. A gente que tem a gente até brinca, eu uso uma expressão, e não é uma expressão pejorativa, mas no sentido assim de que quem conhece o chão de fábrica, né, quem conhece o chão da escola, sabe do que a gente fala. Para os nossos alunos aqui, futuros professores, o quanto é importante essas experiências adquiridas no contato com os alunos, nessas experiências, e a gente vai se tornando cada vez melhores profissionais exatamente por esse contato. Como é rico quando os nossos alunos participam ativamente desse processo, não é verdade? É isso, é maravilhoso assim poder hoje, o que avançou enormemente, poder estar em múltiplos lugares, trocando experiências, vivências. Isso é maravilhoso. Antes
a gente tinha que ir a um local para aprender. Hoje podemos aprender de forma presencial e de forma síncrona agora, como estamos fazendo. Podemos aprender também cada um dentro do seu ritmo e fazendo o seu percurso. Então, são muitos desafios em relação aquelas vivências, sei lá, de 40, 50 anos atrás, que eu posso trazer, mas ao mesmo tempo que o básico na educação continua sendo a relação, a dimensão humana, o criar um clima de acolhimento, de confiança entre todos, o ser uma pessoa que inspira confiança para os alunos. Então, essa é para mim, uma das questões fundamentais desse processo. É perfeito. Eu quero convidar, professor, fique aqui com a gente. Eu vou convidar, então, a professora Tuíne para participar aqui, entrar de novo na live e vai permanecer aqui com a gente, né, professora Tuíne? Professora Tuíne, professor Moran já comentou um pouquinho a respeito de uma citação do livro dele. Eu quero, então, trazer aqui também uma citação do seu livro, quando você diz o seguinte: é importante criar condições de ter uma participação mais ativa dos alunos. Isso implica, absolutamente, na mudança da prática e o desenvolvimento de estratégias que garantam a organização de um aprendizado muito mais interativo e intimamente ligado com as situações reais, né? Acredito que complementa muito aquilo que a gente está discutindo aqui. E fica à vontade, então, professora, para você aqui colocar e acrescentar nessa discussão. Claro. Bom, para mim é uma alegria estar aqui, né? Já agradecer de antemão aí o professor Moran que fez as suas publicações, que nos inspiraram. A gente sempre fala que a gente começa a desenvolver, praticar. Eu conheci o professor Moran no elevador lá no Maranhão, você lembra, professor? Lembro. Depois a gente continuou conversando em Foz e agora aqui também. Então, é uma alegria tê-lo conosco e o professor, nas suas obras, nos inspirou com as suas histórias, com a sua experiência e com a sua reflexão que ele trouxe por meio das metodologias ativas. E se a gente tem que falar, o professor, a principal responsabilidade dele é criar condições para que o estudante aprenda, né, mais e melhor. Então, para a gente pensar nas estratégias, elas precisam também fazer com que o estudante aprenda, elas precisam ser mais ativas, mais significativas para o estudante, e para serem mais ativas e significativas, é importante que a gente parta de problemas reais, do contexto, né? Isso não é tão inovador quando a gente fala em aspecto de elementos teóricos para a gente disseminar, mas é importante que essencialmente a intencionalidade educativa, a prática, então isso é muito importante. E a gente está falando de metodologias ativas, e a gente já sabe que essas metodologias ativas nada mais são que as estratégias, as abordagens e técnicas que permitem que o estudante tenha a oportunidade de trabalhar com protagonismo estudantil, cuja centralidade do processo se dá no estudante, com práticas que ele trabalhe com situações reais, que ele permita o trabalho em grupo. E agora, né, professor, um desafio: como fazer as metodologias ativas no ambiente virtual? Se já é desafiador a gente trabalhar nesse momento presencial, por conta de que o professor ele precisa mesmo ter um portfólio de possibilidades, como que a gente vai trazer isso no ambiente virtual? Também é um desafio para todos nós. Esse é um desafio não só nesse momento de transição e, enfim, de confinamento que estamos, mas também porque a maior parte dos professores que estão sendo formados formados em cursos à distância, e talvez é o único país do mundo que está fazendo isso dessa forma. Então, os próprios cursos à distância, eles têm que trazer essa dimensão ativa no processo, tem que sair do modelo de aulas prontas e exercícios, e fazer com que os futuros professores eles se envolvam em situações reais da mesma forma que aprendem, da mesma forma que eles vão ensinar.
Então, eu vejo esse desafio, não somente porque estamos nesse período de transição, mas também porque a maior parte dos alunos que estão sendo preparados para serem professores no Brasil estão sendo preparados nesses cursos que são totalmente à distância, e aí o desafio de trabalhar ativamente, de ensinar ativamente, ele se coloca de forma muito mais forte. Mas também nos cursos presenciais é a mesma questão, porque não é por ser presencial que as faculdades de educação já mudaram sua forma de ensinar também, seja no presencial, no à distância, nós temos que rever esses processos de forma muito urgente, rápida e significativa. E aí tua contribuição, Twine, ela é fantástica, porque você é alguém que coloca a mão na massa, você faz, você testa essas estratégias. O teu livro é um livro que é muito mais abrangente do que o meu é um pouco mais, pega algumas metodologias, mas você amplia as estratégias e você as está testando online. Isso é maravilhoso. Eu quero que você também fale um pouco sobre tudo isso. E é importante que a gente vai falar aqui para os nossos estudantes, professores, não se preocupem, eu estou vendo já o chat aqui, a gente vai trazer algumas sugestões, mas a gente também está testando, porque isso não é só uma live, né, professor, em que a gente vai trazer as nossas reflexões, a gente também quer a participação dos alunos, e não é só com perguntas, mas também com propostas de soluções para os desafios que nós vamos lançar. E aí eu já começo com o primeiro ponto, né, para a gente fazer a metodologia ativa, ou seja, essas práticas mais ativas, numa sala de aula virtual. Então, imagina, você é o professor agora, que está em processo de formação. E aí, quando você começa a procurar seu emprego, passar nos seus concursos, automaticamente, esse perfil, essa celeridade que a pandemia nos trouxe, também vai exigir um profissional que conheça não só os recursos tecnológicos, mas que forneça experiências mais ativas e significativas, também decorrentes dos ambientes virtuais, sejam as lives, sejam os vídeos, sejam os aplicativos e recursos. O que a gente tem que ter uma clareza, o nosso primeiro ponto é que o mindset que a gente precisa ter é que não adianta eu reproduzir virtualmente aquilo que eu tentava fazer presencialmente. São interações diferentes, são formas de conceber diferente, e como é tudo muito novo, inclusive para nós que estamos aqui, o professor também precisa se permitir esses processos de experimentação. Isso vai gerar inovação, mas não é uma prática espontaneísta, sem intencionalidade, sem planejamento, né? A gente vai planejar, a gente vai testar, a gente vai ter clareza do que quer, mas a gente se coloca nessa situação para experimentar coisas novas. Você, professor, primeiro ponto, você vai ser um professor do futuro, você está aqui sendo um aluno nosso, né? Você é o professor do futuro, você é o profissional que vai assumir esses desafios na prática. Então, é isso que a gente quer trazer nos dias de hoje. E aí eu quero, então, lançar um desafio para os nossos participantes aqui da live, já iniciar a nossa discussão. Tanto o professor Moran quanto você, Twine, falaram a respeito do protagonismo do aluno, né? Porque falar em metodologia ativa é também falar em protagonismo. E aí eu estou acompanhando também aqui o que efetivamente vem aqui discutindo, e eu queria que vocês, que estão aqui participando com a gente agora, pudessem trazer para a gente a concepção que vocês têm de metodologia ativa e de protagonismo do aluno. Eu acho que é o ponto de partida para iniciar a discussão. Eu quero ver a participação de vocês, então, aqui, gente, todos aqui, para a gente discutir, então, o que é uma metodologia ativa, né? E como se caracteriza o protagonismo do aluno? Porque a gente fala tanto, né, em conectividade, em relação. Olha só, até aqui, olha, o Fábio perguntando, né, o que caracteriza uma metodologia ativa? Nós vamos voltar a pergunta para vocês, porque nós queremos ver a participação de vocês. Vocês aqui participando conosco, e aí a gente vai, então, acredito eu, vou começar passando a palavra ao professor Moran, para que o professor Moran comece, assim, ainda que não é uma definição, trazer aqui a metodologia ativa, mas
para a gente pensar um pouquinho nessa metodologia ativa e como a gente pode tornar o aluno nosso protagonista, né? Lembrando que aquilo que a professora Twine colocou, eu acho que é formidável, porque muitas vezes, como a gente tem toda uma vivência de presencial, né? Todos nós, mesmo na educação básica, fomos alunos do presencial, ainda que hoje faça uma licenciatura à distância, mas a ideia é de que nós temos muito a vivência que a gente teve como aluno presencial. E talvez isso seja a grande dificuldade ou temor, nesse momento, de implementar essas metodologias ativas em salas virtuais, né? Fala, meu Deus, como isso é possível? Então, a gente quer jogar para vocês responderem aqui com a gente, participar, e vou passar a palavra para o professor Moran, iniciar a discussão aí, e depois a professora Twine, e eu vou acompanhando aqui o chat para a gente colocar aqui as participações, tá? Obrigada, gente. Olha, toda essa questão de metodologias ativas, no presencial, ainda tem muito que caminhar. Quer dizer, a maior parte das instituições ainda estão no modelo mental que o professor fica ele tomando conta, planejando tudo certinho antes, dando pouca margem a diálogo, a negociação com os alunos. Então, a primeira mudança que temos que fazer, tanto na educação básica e superior, é rever essa forma tradicional de fazer. Então, o problema, primeiro, está lá. O segundo é como transportar, adaptar essa aprendizagem ativa quando estamos online, como agora. Como misturar o online e o offline, o síncrono e o assíncrono. Mas, independente disso, a questão que vocês perguntaram, que são metodologias, elas são como que caminhos, alternativas pedagógicas que colocam o foco do processo na aprendizagem dos alunos, envolvendo-os na aprendizagem por descoberta, por investigação e resolução de problemas, numa visão de escola como comunidade de aprendizagem. Então, eu queria trazer um pouco essa dimensão de que não é só o aluno, o protagonista, mas dentro de um conceito de uma participação de todos. O aluno é protagonista, o professor também, ele é um mediador, é alguém que orienta, e ao mesmo tempo, a sociedade, através, sei lá, da família e das pessoas que estão envolvidas com a educação, também participam. Então, queria ver a metodologia ativa numa visão ampla e que tem várias camadas, aí podemos discutir depois. A camada um pouco da aplicação individual de cada docente, sendo alguém que aplica isso dentro da sua prática, da sala de aula. Então, é a dimensão, digamos, individual da conversão de cada docente, do professor tradicional num professor muito mais participativo. Há uma segunda camada que, quando nós trabalhamos em grupos de forma integrada, então trabalhamos por projetos integradores, trabalhamos juntando áreas, e há uma terceira dimensão de metodologias ativas, que é quando nós temos uma instituição, uma visão institucional, onde toda a escola é por projetos, desenvolve competências, então elas fazem parte já de uma estratégia institucional que mexe com o currículo, com espaços, com avaliação. Então há várias, a gente fala de metodologias, primeiro nesse nível um pouco da conversão individual, cada professor utilizando essas estratégias em que os alunos são pesquisadores, investigadores e que resolvem problemas. Isso seria, para mim, essas grandes áreas em que o professor começa a incentivar que o aluno seja protagonista. Perfeito, professor, maravilhoso. Eu estou acompanhando aqui e os nossos
participantes estão ativamente respondendo aqui e que, na verdade, vêm efetivamente complementar essas 3 dimensões apresentadas pelo professor, que faz a diferença realmente, né? Eu acho que a mudança tem que partir, primeiro, da vontade de querer fazer diferente, né? E eu falo que é sair um pouquinho da zona de conforto, porque muitas vezes a gente tem medo de enfrentar o novo. E o medo de enfrentar o novo é que gera, talvez, uma certa insegurança. Então, a gente precisa, de fato, encarar esse novo e acreditar que isso é possível, né? De fazer a diferença, né? O professor foi educado para certinho, para dar a resposta certa, para ser aquele bonzinho, para não sair do caminho, é o caminho certo. Na verdade, o professor tem que arriscar, ele tem que ter um planejamento que ele, às vezes, não vai dar certo, porque ele vai negociá-lo com os alunos, e os alunos vão repropor, vão reorganizar aquele planejamento com as contribuições. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é maravilhoso, porque aí os alunos, eles se envolvem muito mais do que simplesmente quando executam algo que você pensa só para eles. Então faz todo sentido que o aluno perceba que aquilo é importante para ele. Eu sempre gosto, e termino assim, desculpem, olhem para... E teve uma live outro dia do Mitchell Resnick, que ele fala como as crianças aprendem, como ensinar crianças, e os 4 pilares são fundamentais. Eles aprendem com projeto, significa mão na massa, eles aprendem com propósito, ou a ideia de significado, eles têm que entender que aquilo faz sentido, eles aprendem entre pares, aprendem em grupo, e eles aprendem através da brincadeira, do lúdico, do play. Então, essas 4 questões são interessantes, e eu acrescentaria, eles aprendem também cada um do seu jeito, então a personalização desse processo. Professora Twine, para a gente trabalhar nessa perspectiva, né, eu até quero tomar a palavra aqui um pouquinho, eu estou acompanhando aqui as discussões, e muito bacana a participação de vocês, e a gente está tendo aqui alguns alunos que comentam da falta, que o grande problema é o acesso à tecnologia. Gente, de fato, né, a gente sabe que quando a gente fala de Brasil, existe sim ainda várias lacunas de acessibilidade, mas a gente também não pode se esquecer que isso envolve questão de políticas públicas, de investimento para que todas as pessoas efetivamente tenham acesso. Agora, a gente também não pode negar que o mundo que a gente vive hoje, uma das grandes competências que precisam ser desenvolvidas desde a educação infantil é efetivamente a cultura digital. Hoje não dá para pensar num mundo sem ter acesso à cultura, mas a discussão das políticas a gente vai deixar para um outro momento, né? Mas assim, com relação a isso, eu acho que vale a gente comentar aqui, antes da gente já passar para os nossos desafios, e alguns exemplos práticos que os nossos estudantes estão solicitando aqui, tá? Gente, Brasil sim é desigual, mas o fato de a gente trabalhar com educação digital, eu não preciso só ter acesso a essas tecnologias, eu acho que nós, como profissionais da educação, precisamos entender que as nossas reivindicações também serão por políticas públicas de acesso a conhecimento. Vamos lembrar, né? Lá na disciplina de didática, vocês devem ter ouvido falar. Qual que é a função social das instituições educativas? É garantir o conhecimento acumulado pelo conjunto de homens durante o processo histórico. É garantir que a cada nova geração eu ensine aquele conhecimento e eu continue evoluindo. A tecnologia é um produto humano, é produto de cultura. Logo, negar esse acesso a esse conhecimento é negar conhecimento, é negar produto humano, é negar, é estar alheio. Então, nas nossas pautas de reivindicação, eu vi que tem gente que fala, na escola não tem. Precisa ter, sim, incluir as tecnologias. Agora, veja, educação digital não se faz só com o aparelhamento das instituições por meio de encher de computador e tablet, mas eu ensino como é que são os fenômenos da hiperconexão, da hiperexposição, do cyberbullying, de identificar uma fake news. Eu posso fazer um estudante fazer um site sem ele necessariamente
está utilizando uma tecnologia que pode fazer um site no papel. Então, trabalhar a educação digital, trazer as metodologias ativas associadas às tecnologias virtuais, não é o fato de não ter isso na escola, que essa discussão não deve estar. Por isso, você, futuro professor, precisa se apropriar e entender que isso é nossa função, trazer isso. Agora, quando a gente fala de tecnologia e de metodologias ativas em sala de aula virtual, a gente quer dizer com isso que a gente não quer que o nosso aluno só produza um site, a gente quer produzir autores, né? A gente não quer que o aluno crie um aplicativo, a gente quer que só pelo aplicativo, mas ele tem que conduzir mudanças, ele tem que resolver problemas reais. A gente não quer só que um aluno saiba produzir um vídeo, mas que ele consiga expressar a sua opinião, as suas ideias, as suas reflexões. Então, as metodologias ativas, e a gente usando salas de aulas virtuais nesse momento, elas vão fomentar isso. Os recursos tecnológicos, a gente está falando de um ambiente virtual, a gente não está querendo discutir tanto os aspectos presenciais. Por isso, acho que a gente podia colocar já o primeiro desafio, não é, Pri? Não sei. Sem dúvida alguma, desculpa, gente. Olha, o primeiro desafio que a gente quer trazer aqui para vocês é o seguinte: como estudantes da modalidade EAD da Unicesumar, você acha que a tecnologia simplesmente complementou o seu relacionamento social com o professor e colegas ou transformou essa relação? A gente quer de novo aqui que vocês participem ativamente dessa discussão, tá, gente? Então, a tecnologia aqui, ela simplesmente complementa ou ela muda totalmente a relação estabelecida entre vocês, entre seus pares, entre professor e aluno? Vamos lá, gente? Vamos participar de novo? Professora Twine, vou passar a palavra de novo para você. Isso, e a gente já quer ouvir o professor Moran também. Então, quando a gente fala desse impacto da cultura digital, a gente tem que entender que nós vivemos novos tempos, novos modelos de negócios, novas formas de se relacionar, novas formas de viver e de conviver, mediada pelos aparatos tecnológicos e, consequentemente, o ensino-aprendizagem tem que refletir essa modificação. Então, deixar essa discussão alheia aos aspectos escolares é como eu falei anteriormente, é negar um conhecimento tão importante. Então, na sua opinião, a gente teve uma transformação pelas relações que a gente estabelece aqui. Olha que legal, eu estou aqui em Maringá, a professora Priscila também, professor Moran está em São Paulo, vocês estão no Brasil inteiro, e a gente já aprendeu, e o ensino remoto veio mostrar isso de forma muito evidente, que é possível a gente aprender de forma virtual. É possível a gente aprender estando em diferentes locais, mas mediados por um recurso tecnológico. A gente também aprendeu a importância de a gente ter essas metodologias nos ambientes virtuais, mas a gente também aprendeu a importância da presença, né? Nunca se falou tanto de... A gente teve 2 momentos, a importância de mostrar os recursos tecnológicos para aprender, que é possível sim, que é muito útil sim, mas que a presença também é importante para o aprendizado. Por isso que a gente quer ver aqui o que vocês colocaram. E aí eu acho que a gente podia colocar algumas falas aqui para a gente ler, né, Pri? Professor, contigo, antes da gente ler. Vamos ver os alunos, né, professor? Primeiro. Como o senhor solicitou. Eu quero que os alunos, com certeza, transformou, olha. É algo totalmente diferente, desafiador, inovador, Eliane, é isso mesmo. Olha lá, de fato é uma transformação pelos meios, mas algo mais instrumental, mas complementa também a experiência. Olha aí que legal, Jonathan. A tecnologia quebra todo tipo de paradigma de distância e de jeito de ensinar, do jeito de ensinar e de aprender, né, Fábio? É isso aí. Vamos ver mais aqui. Isso. Professor Moran, os alunos continuam aqui participando com a gente vai passar aqui a palavra para você também complementar essa discussão, se isso tudo muda, né? Se todas essas relações mudam com o uso da tecnologia. Olha, eu venho trabalhando com tecnologias há muito tempo, fui professor de tecnologias na USP.
sempre uma pessoa idosa como eu, sempre vocês falam, meu tempo, mas na verdade eu vi nascer na internet no ano 88, quando muitos de vocês não eram nascidos, então foi um choque para mim descobrir que a gente podia, assim, não conversar na época, mas podia se escrever, podia pesquisar remotamente, então essa descoberta do potencial, para mim foi assim, como a descoberta da América, imagino, para Colombo, era uma outra realidade, assim, mudou minha mente. Então, a tecnologia, nesse sentido, para mim, naquele momento, ela ampliou tanto as possibilidades que ela me fez pensar, como será a escola do futuro quando o mundo estiver conectado. Aí que ajudei a criar um projeto na USP chamado Escola do Futuro, há mais de 30 anos, porque era a ideia de pensar como a tecnologia conectada podia impactar esse futuro que agora, aos poucos, já está chegando, está um presente, ainda não é para todos, mas enfim, é um Brasil muito desigual, mas já temos inúmeras possibilidades. Agora, o que eu de lá para cá também percebi é que a tecnologia ela é maleável, ela é flexível, ela te permite tanto você expandir seu conhecimento como você expandir sua maldade, você trabalhar pelo lado do bem como pelo lado do mal. Quer dizer, a tecnologia ela nos ajuda em todas as direções do ser humano. Então, ela é um grande, vamos dizer assim, um grande espelho das contradições humanas. Então, ela nos ajuda a aprender remotamente, nos ajuda a compartilhar se queremos compartilhar, mas também nos pode ajudar, infelizmente, a manipular, a controlar, a criar ódio, enfim, eu coloco essas dimensões para que a gente também não fique só encantado com o lado um pouco poliana da tecnologia, que é, mas ao mesmo tempo vocês entram nas redes sociais hoje, vocês veem grupos encastelados nas suas ideias, pessoas que só reafirmam seus preconceitos e não ouvem o outro, e se você discorda, eles te agridem. Então, há um outro lado hoje, importante na educação, é de ajudar as pessoas a discutir sem se matar, a compreender que há pontos de vista, que são diferentes, somos uma sociedade multicultural. Então, trabalhar essas dimensões do poder das tecnologias dentro de uma visão humanista, de aprender a conviver e aprender a enriquecer-nos na diversidade. Esse é um grande desafio que nós temos, porque estamos um pouquinho, assim, cada um cercado das pessoas que pensam como a gente, e temos que trabalhar ou aprender de forma empreendedora, rica, positiva, humana, e usando todo esse potencial de não termos que estar indo a um local para aprender. Então, é fantástico. Eu defendo a tecnologia, mas tenho também todo esse lado que um educador tem que não ser muito ingênuo de colocar só a tecnologia do lado assim que favorece. Ele também cria dependência. Os jogos são fantásticos. Ver uma criança jogando, eu adoro ver meu neto jogando Minecraft com outros colegas, e meu Deus, que coisa fantástica. Mas ao mesmo tempo, quando você pede para sair do jogo e fazer outra coisa, eles estão tão dentro disso que você tem que colocar limites, e quando alguma coisa não funciona, não tem paciência, tem que educar a paciência. Então, há uma série de questões que o digital também nos traz no lado de que nos favorece e no lado que pode nos prejudicar. Professora Twine, eu acho que é isso mesmo, e a gente está vendo aqui que eles querem um pouquinho disso mesmo na mão na massa, né? Você vai poder falar um pouquinho para a gente agora, antes do próximo desafio, pouquinho a respeito de algumas práticas? Gente, algumas práticas para a gente colocar no ambiente virtual, quando a gente fala das relações, né? Na medida que vão tendo os novos desafios aí, a gente vai trazendo.
Mas é importante a gente pensar que dentro do ambiente virtual, eu vi que algumas pessoas perguntaram aqui, professora, usar o Google Meet, o Google Classroom, é uma metodologia ativa? Então, veja, eles são recursos tecnológicos que permitem o encontro de pessoas. Mas para a gente usar as metodologias ativas, então a gente tem que fornecer comandos de atividade. Ao invés da gente, como a gente está fazendo aqui, pedindo para vocês participarem, vocês estão colocando, e a partir disso, isso é uma forma, ainda que muito tímida, sutil, mas é uma forma de ativar o conhecimento. Outras estratégias que a gente está deixando para você, o professor citou ali, né, no campo das relações, usar os aplicativos. A gente tem vários aplicativos bastante interessantes. Eu não sei se o Lucas vai projetar algumas alternativas aqui. Não sei. Então, olha, a gente colocou aqui, o pessoal perguntou na prática, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar são os quiz games, o professor falou dos jogos. Lembrando que, veja, gente, a gente pode fazer um quiz, que é um questionário, um jogo de perguntas com comandos muito inteligentes, para que eles participem, ou a gente pode colocar alternativas com perguntas do que é sem muito sentido. Então, a estratégia em si, ela vai ser ativa a partir dos comandos que você desenvolve. E deixamos aqui para vocês algumas sugestões. O Kahoot, por exemplo, para você trabalhar com metodologias mais síncronas, porque ele permite uma competição saudável, você dentro do ambiente virtual. Então, vamos dizer que você está usando o Google Classroom. Como é que você vai dinamizar, né? O Quiz Creator, que você pode fazer uma sala de aula invertida, trabalhar com seus conteúdos antes, colocar um questionário e pelo Quiz Creator, você, professor, verificar. Então, você vai usar como um diagnóstico inicial da sua atividade e outros aplicativos aqui. Desse primeiro bloco era isso, acho que a gente podia, né, professor, complementar aí, professor Moran, com relação a isso, e a gente passaria para as próximas sugestões. Aproveitar toda essa riqueza de gostar de jogar e trazer a metodologia. Primeiro, trazer o que o jogo tem um desafio, então, gamificar. Quando você faz uma competição entre grupos, você pode fazer online e as pessoas, você criar aquele que tem uma resposta mais adequada e mais rápida. O Kahoot, ele trabalha com a rapidez e com a precisão. Ele vai ganhando pontos, se você pode oferecer alguma forma de recompensa, e apesar de que é uma coisa, parece muito simples e trivial, mas eu vi assim, pessoas grandes na universidade assim se debatendo para ganhar do outro. E são estratégias assim que ajudam a motivar, ativam também o conhecimento, o compartilhamento e sai da inércia, né, de ficar parado. Isso, eles estão pensando, estão fazendo, estão participando e estão torcendo, assim, um pouco pelo grupo. É muito, muito gostoso. E hoje tem aplicativos assim que você mistura perguntas, e você pode usar também até vídeos assim para fazer. Hoje estamos na época do TikTok, já não são aqueles vídeos curtos assim que as crianças e jovens fazem rapidamente, e temos que usar toda essa riqueza do uso do cotidiano para trazê-lo para a sala de aula. Exatamente. E sem considerar, né, gente, que nós, humanos, somos seres sociais. Então, na medida da utilização correta dos recursos, a gente tem possibilidade de interagir e transformar, assim, a metodologia numa metodologia ativa, né? Eu vou... Professora Twine? Não, é isso mesmo, podemos seguir. Então, eu acho assim, aqui já fica uma lição bem bacana, que é importante para os nossos participantes, né? Primeiro, o recurso em si, sozinho, não é uma metodologia ativa. Por isso, a importância e a valorização constante do professor mediador. O professor não vai ser substituído pela tecnologia. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana para a gente pensar. O professor, ele continua
sendo um ser muito especial no processo educacional, na transformação do aprendizado, do conhecimento, né, no processo de ensino e de aprendizagem. Mas a utilização correta desses recursos tecnológicos pode efetivamente tornar um processo de ensino-aprendizagem muito mais, não só prazeroso, mas também com o uso das metodologias ativas, dar muito mais sentido àquilo que o aluno está aprendendo. Não é isso, professores? É isso aí. Deixa-me dar um exemplo assim desse neto que eu vi outro dia jogando Minecraft e perguntei, e a professora, ele está no 2º ano, está na fase de alfabetização, tem 7 anos, perguntei, a professora não usa o Minecraft com você? Ele disse, não, nesse período nunca usou, não, mas ele fazia coisas tão interessantes e em parceria com colegas, e vocês não jogam? Diz, não, às vezes a professora traz algum jogo, mas é tão menos interessante do que Minecraft. Então, você vê, se a professora perguntasse para os alunos o que vocês jogam, o que vocês gostariam, provavelmente partiria desse jogo e criaria estratégias de como, a partir do jogo, ir colocando aqueles conteúdos, aqueles materiais, aquilo que se espera que a criança aprenda naquele momento. Ela estava pronta, ela está fazendo coisas muito interessantes. Por que não partir daquilo que para a criança é interessante e ir fazendo do jogo, por exemplo, uma das estratégias ativas de aprendizagem em que você vai colocando algumas questões intermediárias, você vai colocando, assim, dentro do jogo, uma série de etapas em que o aluno vai, etapas parciais, onde no jogo ele vai tentando conseguir chegar a alguns objetivos, alguns desafios, como ele faz nos diversos jogos. Inclusive, professor, tem um participante nosso aqui que disse que nos Estados Unidos o Minecraft faz parte do próprio currículo de algumas escolas. Aqui no Brasil, eu também conheço, eu já vi a Rede Marista também utilizando em algumas escolas, não sei se todas, não tenho como dizer, mas utilizando o Minecraft como uma forma mesmo de aprendizado dessas relações de construção, enfim. Eu acho que a gente precisa efetivamente trazer novos desafios, né? E aí, então, eu vou para o segundo desafio para os nossos participantes aqui. Olha só, gente. Suponha que você, então, é um professor atento a todas essas tecnologias digitais, não está perdendo nenhuma oportunidade, como o professor Moran colocou, né, infelizmente, do neto, que a professora perdeu a oportunidade, e um colega tem lhe pedido uma indicação sobre algumas alternativas metodológicas para utilizar em suas aulas. O que você sugere que a gente possa utilizar aqui? Eu vi que também alguns estão pedindo o nome das propostas que a professora Twine colocou, mas vamos remeter isso a vocês. Então, a gente quer que vocês coloquem aqui, já foi dito alguns, né, Kahoot, eu vi também que um outro participante falou que a filha dele, a escola de inglês, utiliza o Kahoot na escola, ele gostou muito. Então, a gente quer que vocês participem aqui com a gente, trazendo para a gente algumas dessas alternativas metodológicas. Não é isso? Professora Twine? Então, o pessoal vai compartilhando aí as sugestões. Imagina, gente, que você já está super dominando tecnologia. O que você indicaria para o seu colega que está começando agora, que precisa aí da sua colaboração? Enquanto isso, o Lucas vai colocar para a gente os slides, a gente vai colocar algumas sugestões aí para você, e já a gente volta a ler. Então, gente, como sugestões para a gente aplicar metodologias ativas em ambientes virtuais, em sala de aula virtual, seja no Google Classroom, ou se você tem alguma plataforma na sua escola, uma das coisas que eu gosto muito são dos roteiros de aprendizagem. E esse é um roteiro chamado Pocket Learning, que são pequenas experiências de aprendizagem, como se fosse uma experiência de bolso, uma aprendizagem de bolso. Então, olha só, vocês virem aqui na tela, a professora dá um comando, ela grava um vídeo, porque a gente entende que toda experiência de aprendizagem se inicia com uma aprendizagem afetiva, passa o comando e o aluno precisa participar. Então, você que vai aí começar a trabalhar com aulas virtuais, faça os roteiros do estilo Pocket Learning,
Faça os comandos em vídeo, porque você quer aproximar o estudante e deixe essa atividade no passo a passo do seu roteiro, né? Isso vai ajudar na autonomia, isso vai ajudar no protagonismo, e aí você pode escolher a forma que ele vai compartilhar o conhecimento, seja por um formulário, seja por uma outra plataforma, você pode mesclar. Temos mais uma sugestão. Outras sugestões, o professor Moran também gosta muito dessas, né, professor? São as estratégias do tipo quadro de colaboração, os collaborative boards, né? São quadros, são outras plataformas, outros recursos que possibilitam uma aprendizagem visível, colaborativa. São quadros que a gente coloca. Então, por exemplo, o primeiro desenho que você está vendo ali, um monte de desenho. A gente usou o Padlet, o professor cria um link, esse link, o aluno, ele dá um desafio, um comando de atividade, como o aluno compartilha por meio disso. Então, essa plataforma permite desenhos, representações, áudios, vídeos. Uma outra estratégia que você pode aplicar na sua sala de aula virtual é o uso do Flipgrid, esse segunda imagem aqui, cheio de pessoas representadas. Essas pessoas aqui é uma plataforma que permite vídeo. Então, a gente fala assim, o EAD não dá para trabalhar com comunicabilidade, o ensino remoto não permite que a gente interaja com os estudantes. Essa plataforma vai permitir que os seus alunos falem as suas conclusões, as suas considerações por meio disso. E ela é tão legal porque ela é muito intuitiva. O aluno starta ali, aí ele começa uma contagem regressiva e ele grava um vídeo. Se ele gostou, ele avança e já fica ali. E o mais legal é que todo mundo visualiza e pode comentar com outro vídeo. E são vídeos de 1 minuto, de 30 segundos, é você que programa o tempo desse, até, né, o máximo de gravação. E uma outra estratégia, um outro recurso que pode ter estratégias muito legal é o Jamboard. Lá no Google, quando vocês têm uma conta, tem lá os 9 pontinhos, né, pequenininho, quando a gente vai entrar no e-mail, no Drive, você descendo ali no pacote da Google, você vai ver o Jamboard. O Jamboard nada mais é que uma tela em branco, interativa, com um link colaborativo, ou seja, você compartilha o mesmo link, os seus alunos podem colocar as suas considerações, podem colocar desenhos, imagens, podem fazer quadros, é uma tela em branco, ou seja, o seu comando de atividade, independente da área de conhecimento, vai gerar estratégias muito mais ativas, mesmo em ambientes virtuais, que hoje é o grande desafio nosso, né? A pandemia, ainda a gente sabe que tem alguns estados que estão iniciando o retorno, outras que nem estão considerando, mas para aqueles que devem permanecer, essas estratégias podem te ajudar, e para você que vai ser um futuro professor, a gente já tem que pensar em estratégias mais relevantes no âmbito do virtual. Temos mais alguma ou já temos mais um desafio aí? Essa daí, essa também o professor Moran gosta muito, são as histórias digitais, né, professor? Então, você pode criar o quadrinho, história em o HQ, né? A gente pode usar a máquina de quadrinhos, o aluno cria os quadrinhos deles já com algumas representações. Então, criar narrativas inteligentes para contar um saber superativo, pode ser colaborativo, porque ele pode fazer em dupla, em trio, em grupos de 4, ele pode trabalhar, então, assim, você dá o comando de atividade, o aluno produz e compartilha depois na sua sala de aula virtual. Então, também uma estratégia muito interessante que pode tornar o aprendizado mais ativo, não é, professor Moran? Ou senão ele grava no seu celular e manda no WhatsApp, ou grava um áudio. Aí, se você... As crianças e os jovens gostam de gravar de vídeo, de contar uma história, você faz uma pequena entrevista. Hoje é fácil editar, no próprio celular você tem o próprio YouTube, ele edita. Então, o que você apresentou são aplicativos um pouco mais, assim, que mostram a possibilidade de contar histórias de várias formas, mas o que está por trás é a ideia do aluno compartilhar uma história, criar uma narrativa e colocá-lo isso num mural digital, pode ser no Padlet, ou pode ser num blog ou
uma página assim, que ele cria, né, a ideia de colocar isso num portfólio, ser um lugar que fique visível, onde você vai construindo todo o teu percurso, vai mostrando onde você estava no começo, no meio e no final. Então, você vê, são a ideia de estar aprendendo colaborativamente, contando histórias a partir de jogos, narrando como você percebe. Isso pode servir também para autoavaliação, avaliação por pares. Você pode pensar até estratégias um pouco mais complexas. Eu vi professores, tanto na educação básica como superior, em que numa plataforma, quando você tem uma plataforma como esta ou outras, assim, estas que nos permitem, desde o Zoom, enfim, o Meet, o Teams, ou qualquer plataforma dessas, eles aproveitam para trabalhar processos de design thinking, que significa você trabalha por projetos em etapas, desde o processo de levantar um problema através da empatia, de questões, até você depois encontrar uma ideia através de discussões, testá-la num produto rápido e poder avaliá-la. E eu vi professores que trabalharam isso em pequenos grupos, e quando terminavam uma das etapas do design thinking, eles entravam numa plataforma, apresentavam o que eles tinham pesquisado e até onde chegaram no projeto, e os demais comentavam e avaliavam. Criava assim no Google formulários, você colocava algumas questões e todo mundo se avaliava, e é interessante, você vai misturando os tempos de cada grupo, e o professor às vezes dava algum acompanhamento, via como estava o grupo, e depois o tempo da apresentação num plenário. Então, usar as plataformas não só para a aula transmissiva, mas para momentos de colaboração e de apresentação do que os alunos produzem. Aí o professor depois, ele trabalhava em cima. Isso é trabalhar com uma plataforma digital de uma forma inteligente, não simplesmente usá-la como uma reprodução de uma aula com PowerPoint. Uma coisa que eu acho que é válido a gente lembrar, que aqui nós estamos falando da aplicação de metodologias ativas em salas de aulas virtuais, né? A gente está vendo aqui a participação de alguns, que infelizmente na escola que eu trabalho não tem, né? Gente, nós estamos falando exatamente de potencializar a sala de aula virtual, como o professor Moran coloca muito bem, e de que o momento presencial seja efetivamente usado para complementação, para um aprofundamento. Então, utilizar dessas metodologias ativas em salas de aulas virtuais permitem otimizar o próprio processo de aprendizagem, né? E essa relação que se estabelece entre o conhecimento, a troca com os pares, o aprendizado colaborativo, o protagonismo do aluno. Então, ele não é mais aquele que a gente refuta tanto, a gente fala tanto que a gente quer refutar, aquele sujeito passivo, aquele aluno que só ouve, que só escuta o professor, e a gente está apresentando para os nossos participantes o quanto isso pode ser possível e fantástico, né? Realizar isso de modo em salas virtuais, né? E pensar que o futuro professor, ele vai trabalhar o tempo todo esses modelos híbridos, em algum momento presencial, outra parte online, aula invertida, os materiais prévios disponibilizados, o aluno pesquisando antes e depois, nos momentos, seja síncronos, assim como agora, ou momentos presenciais físicos, é para fazer coisas encantadoras, é para ir além, é para viajar no sentido amplo, então trabalhar preparar um professor para trabalhar com crianças, jovens e adultos de uma forma que seja mas muito inspiradora, e para isso as metodologias são um dos componentes, mas os componentes mais importantes ainda da inspiração é a capacidade do ser humano de encantar, de questionar, de envolver, de agregar depois, e de quando
o aluno desenvolve depois, por exemplo, um projeto, apresenta, que ele está todo realizado, ainda o professor, além de ajudar a tornar visível o que o aluno aprendeu, ele pode ainda problematizar, dizer, e se você fizesse de outro jeito? E o que você aprendeu com isso? Como você faria de novo? Significa colocar sempre novas questões, mesmo depois de um projeto bem realizado. Então, a ideia de que o conhecimento é algo que não acaba, não termina no produto, ele é um processo fascinante que continua ao longo da vida. Então, aprender nessa dimensão ativa ao longo da vida, isso que quando o aluno percebe que faz sentido, é fantástico. Exatamente. E eu quero, então, trazer mais um desafio para os nossos participantes, tá? É um desafio aqui bem imersivo mesmo, porque é o seguinte, imagine que você é um professor de uma escola onde não há laboratório ou mesmo recursos para apresentar os conteúdos de forma mais realista, tá? Então, você não tem ali os recursos. Como a tecnologia pode te ajudar a superar essa necessidade? Vamos participar, gente? Olha só, como a tecnologia pode auxiliar o professor nesse processo quando a escola não tem, né, um recurso, a escola não tem. Então, será que é possível utilizar algum outro tipo de recurso através do uso da tecnologia? Vamos lá, gente, vamos participar? A gente quer ver vocês aqui participando ativamente do nosso desafio imersivo. Vamos lá, gente? E é interessante, né, Pri? A gente falou dessa sala de aula virtual, então, se a gente achar que esse ambiente virtual vai ser só para a gente, para o professor fazer a transposição do conteúdo, a gente vai perder muitas oportunidades, até porque quando começou a pandemia e muita gente teve que migrar, as pessoas não mensuraram o tempo, então eram 5 horas de aula, colocava 5 horas de interação, e aí depois as escolas foram ajustando. Hoje, qual que é o desafio dessas escolas? Buscar recursos para dinamizar essas interações. E essas sugestões que nós estamos dando, elas não vão ficar só no ensino remoto emergencial. A partir dessa pandemia, certamente muitas instituições vão se tornar cada vez mais híbridas, ou seja, vão ter momentos da sua presencialidade com a inserção de alguns recursos tecnológicos, né? Vão misturar um pouco mais com experiências online. Então, você já participando desse momento, entendendo essa necessidade, você já vai à busca desses recursos e dessas sugestões. Vamos passar para as nossas sugestões aqui, para que você também se sinta inspirado. Então, quando a gente fala, a Vanessa até colocou aqui, né? A professora falou que o aluno pode criar um site sem propriamente ter conectado. Ele pode fazer no papel, ele pode fazer. Agora, num ambiente imersivo, em que o estudante precisa ter uma visão mais realista, como que a gente pode fomentar isso com as tecnologias? Então, olha só, a nossa sugestão é que você, nesse momento virtual, utilize a exploração de recursos, tanto de realidade virtual, quanto de realidade aumentada, ou os aplicativos de 360, tá? Essa sugestão a gente está dando porque já pensou o estudante conseguir na casa dele, com um pequeno QR Code, ou com um card, né, um cartão que você gera e disponibiliza, ele consegue, com o celular dele, ter uma visualidade melhor. Então, você está lá trabalhando com o sistema solar e você pede como tarefa, lá no seu roteirinho, lá no Pocket Learning que a gente sugeriu, para que ele vivencie isso. Ou se você está trabalhando um conteúdo referente aos animais, tem ali o Zucazam, para quem perguntou quais são os aplicativos, está nessa tela. Depois você pode voltar à live, dar um pause e ver os nomes que a gente deixou aqui. Ou fazer experiências em museus virtuais. Gente, maravilhoso. Hoje, aqui no Brasil, com a pandemia, muitos museus que não tinham essa oportunidade, eles digitalizaram seus acervos, não todos, né? Todo o acervo, mas parte do acervo estão disponibilizando para os estudantes, para a gente poder fomentar isso. Olha que legal, eu moro aqui em Maringá, vou visitar virtualmente um museu em São Paulo. Então, isso é muito rico, independente da pandemia. Então, trazer experiências mais significativas e que forneçam
essas experiências para os nossos alunos é o objetivo de uma metodologia ativa. Ali nós deixamos também o Google Arts and Culture, né, que são aplicativos do Google que permitem isso, são as expedições no Google, então você pode convidar os alunos para fazer uma expedição com você e fornecer isso. Então, a gente sabe que, por isso que a gente fala que a nossa briga como professor daquelas escolas que estão sem essa realidade, que a gente realmente, como política pública, efetivamente se concretize para o acesso, para a democratização dos recursos tecnológicos, porque a gente sabe do potencial dessas tecnologias para os nossos estudantes, tá? Professor Moran? Não, eu só queria, porque eu queria completar você trouxe assim, uma série de aplicativos que são fantásticos, que rodam no celular. Há um outro lado que é e aqueles que ainda não têm esse acesso que nós gostaríamos que tivessem. Eu vi professores assim, em regiões mais pobres, às vezes em regiões que não, o celular não pegava, aquela coisa, a internet muito precária, mas eles colocavam assim, essa ideia do desafio da pessoa fazer em casa alguma pesquisa e tentar, assim, em algum momento, ou gravar, assim, como imagem, um pequeno som, e depois achar algum espaço para postar, quando for possível, enviar para o professor. E aí o professor, depois, ou no palco, em algum lugar, ia colocando aquilo que os alunos faziam no tempo que lhes era possível, quando era possível. Então, a ideia do aluno ser desafiado a dizer, na tua realidade, o que você pode propor? Você tem acesso ao celular, você pode ir a uma lan house, você pode gravar alguma coisa, use o que é possível. Então, faça um desenho, faça no papel, conte uma história, escreva, em algum momento, fotografe o que você escreveu e poste. O interessante é que o aluno seja desafiado a produzir algo, a pesquisar algo que é interessante. E quando você dá essas ideias de ir para um museu virtual, pode ser que naquele momento ele não tenha o acesso ao museu, mas já ficou a ideia, caramba, eu posso ter um museu que posso ver as coisas em 360 graus, eu posso mergulhar um pouco numa obra, posso ir vendo como é que ela foi pintada várias vezes, posso ter uma experiência que às vezes nem no museu físico você tem, a tecnologia te permite, isso já aguça a curiosidade. Pode ser que naquele momento ele não consiga ir no museu, mas na primeira ocasião que ele tiver, ele vai entrar nesse museu virtual e um dia no real. E uma coisa, eu acho que fantástica da gente colocar, e é que hoje, com o uso dessas tecnologias, e como o professor Moran está colocando, o professor Twine também colocou muito bem, a gente tem a capacidade de inovar realmente. Quando a gente explora, por exemplo, né, um museu virtual, uma obra de arte, analisar uma obra de arte virtualmente, você tem condições de analisá-la com muito mais propriedade do que efetivamente seria feito se você estivesse lá presencialmente. E a gente sabe que no mundo desigual como a gente vive, nem todas as pessoas têm a oportunidade de saírem e conhecerem, por exemplo, um museu, né, do Rio de Janeiro, em São Paulo, ou seja lá, ainda assim, no Brasil ou fora dele, né? Então, isso dá oportunidade, é muito mais fácil a gente conseguir um recurso tecnológico, um acesso à internet, do que efetivamente fazer um passeio virtual, físico, né? Então, a gente tem uma riqueza aí de possibilidades, e eu estava acompanhando algumas inovações, inclusive se estendendo ao uso de tecnologias, até para outros espaços que não só museus, né? Para valorização também, você tem condições do uso da tecnologia transformar a realidade. Você efetivamente consegue atingir o objetivo. Eu acho que só algo que vale aqui a ressalva é que, ainda assim, o papel do professor é relevante e imprescindível nesse processo, porque quem vai guiar esse passeio virtual tem que ser o professor. O professor precisa roteirizar isso,
né? Sem essa roteirização, talvez o aluno fique realmente perdido e não vê sentido, mas quando o professor faz todo o roteiro, encaminha esse aluno, ele sabe qual o sentido que vai ser dado a essa possibilidade de fazer um passeio virtual, né, uma realidade aumentada, ganha em sentido, ganha em significado aquilo que ele está aprendendo. Isso, é passear com orientação e também colocar o aluno em situação de protagonistas. Ele pode criar, os alunos podem criar um museu também com todas as obras deles. Então, a partir do que outros produziram, ir pensando o que eu também consigo criar e pensar que eu também sou artista e posso me expressar de várias formas e usar os recursos possíveis e viáveis para que o aluno não seja só alguém que contempla o que outros fazem, mas que ao mesmo tempo ele produza sua própria criação, ele seja também um artista. Ele também produz e ele também analisa e ele comenta também o que os demais fazem. Então, a ideia de ser co-artista, co-produtor, além de um observador aberto, mediado pelo professor. Respondeu, né, professor? A pergunta lá do início sobre o protagonismo do aluno. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao fim aqui, mas antes mesmo da gente finalizar, eu gostaria, então, de passar a palavra, professor Moran, para uma última palavra que você queira deixar aqui para os nossos participantes da live, depois vou passar a palavra à professora Twine, para que a gente possa, então, encerrar, e esperamos que a gente possa ter novos encontros como esses, né, que foram realmente um momento muito significativo. Muito bom estar com você, assim, Priscila, Twine, a todos vocês, vi as participações. A Twine traz uma série de ferramentas, de experiências concretas, uma vivência, isso é maravilhoso. Explore todo esse potencial de saber fazer na prática e refletir. O que eu trago primeiro é essa ideia de que faz sentido. Educar é algo complexo e ao mesmo tempo simples. Se você encontra significado e motivação, é fantástico. Mas se você é complexo ao mesmo tempo, porque você tem que pensar que cada um é diferente, você tem que entender como adaptar a necessidades de cada um, saber perguntar. Então, a tecnologia ela vai nos ajudar muito nesse mapeamento de onde cada aluno está, do que é interessante e do que para ele é mais fácil. E aí vem toda a inteligência artificial, tudo isso que vocês estão vendo hoje, como apoio ao professor. O professor, como você, Priscila, falou, o professor que pode ser substituído, vai ser substituído. Será aquele papagaio que só sabe ver um texto e reproduzi-lo, esse não vai permanecer, mas o professor inspirador, esse professor assim, com uma mente aberta, ele é fundamental. E eu termino dizendo que as metodologias ativas, elas ganham essa dimensão se elas estão ligadas ao desenvolvimento de competências humanas, e a metodologia ativa, ela adquire assim eu diria, seu ápice quando ela nos transforma em pessoas boas, em pessoas que têm bondade. Então, quando a pessoa que aprende a ser boa consigo mesmo, boa com os outros, a colaborar, aí a metodologia ativa fez sentido, porque você foi protagonista de uma aprendizagem que te transformou em alguém que vale a pena estar junto, que conviver, e que ao mesmo tempo transforma também tua vida num processo bonito de aprendizagem. Então, a metodologia ativa como processo de aprendizagem de vida. Então, vejam essa dimensão que vai além da escola, que vai para cada um de nós, seja gestora, aluno, docente, ele vai ampliando os horizontes, transformando a nossa vida em algo muito mais interessante e realizador. Então, vejam a dimensão
essas estratégias como algo fantástico para a sala de aula, para a relação com o aluno e para a vida. E é isso que eu desejo a cada um de vocês. Professora Twine? Bom, eu acho que a gente tem, desde o início do século, né, desde 2000, a gente fica ouvindo que a gente tem que ser esse professor do século XXI, esse professor do futuro. Acho que a pandemia trouxe uma oportunidade da gente refletir sobre isso e dar uma celeridade a alguns processos. E eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês, assim, é que nós, como professores, a gente precisa se reiniciar, né? Se formatar em novas práticas, novos acordos, porque nós temos novas necessidades. Então, um outro recado, como o professor falou, a gente pratica muita coisa, acho que é de não tentar ser aquele, sabe, aquele super-herói que vai chegar lá e vai saber todos os recursos e sabe de tudo, e tem o domínio de tudo, porque a gente vai aprendendo aos poucos, vai se permitindo, vai introduzindo novas experiências, uma dá mais certo, outras não deu tanto, às vezes aquela que você achava que ia ser o wow, não foi tudo isso, mas a gente tem que ir se permitindo, porque nós temos que exercitar o nosso propósito na educação, nós precisamos transformar as vidas através da educação, nós precisamos acreditar que os nossos alunos, na capacidade de aprender, né, eles precisam aprender esse conhecimento, e você, como profissional, vai fazer isso. Então, a gente tem que acreditar na nossa capacidade de aprender para poder ensinar, né? E ninguém desenvolve no outro aquilo que não é desenvolvido em si mesmo. Então, eu preciso desenvolver essas competências em mim mesmo para que eu possa fomentar isso nos nossos estudantes. Então, a dica é que criem redes de colaboração, né? Aproveitem a internet para isso, as redes sociais para isso, e dizer que a sala de aula é o ambiente mais apto para o exercício de um propósito, seja a sala virtual ou presencial. Então, só queria agradecer, espero que vocês tenham gostado dessa discussão, e até a próxima oportunidade. Eu, particularmente, quero agradecê-los imensamente, professor Moran, professora Twine, vocês são as nossas inspirações, e eu acredito que é por isso que a gente escolhe ser professor. A gente sempre tem aquele que a gente quer seguir, aquele que nos é uma inspiração, que nos é um mestre, né? Eu tive também na minha vida vários mestres que eu me lembro muito bem, e eu falo que todo professor, ele deve ser observado, analisado, exatamente para que ele sirva de inspiração, para que a gente tenha uma postura realmente, porque ser professor é mais do que uma profissão, né? De fato, acreditar que a gente tem a capacidade de transformar vidas, e é uma responsabilidade, é um compromisso que a gente assume como pessoas, não só como profissionais. Então, quero agradecer imensamente, porque vocês dois são nossas inspirações. Eu estou vendo aqui que a participação dos alunos, né, eles querem mais vezes, mais lives. Esta live ficará salva aqui, perguntaram, está no canal do curso de História da Unicesumar, ficará lá, toda vez que quiserem assistir, participar. E eu quero agradecer, não só aqui, a participação de todos vocês que estiveram aqui com a gente, participando ativamente do chat. Essa é a ideia de uma metodologia ativa, vocês aqui junto com a gente, participando, se envolvendo. E, na verdade, nós aqui aplicamos uma metodologia ativa porque vocês estiveram com a gente aqui, sendo protagonistas desse processo, né? Professores, imenso aqui o meu agradecimento, tá bom? E que vocês tenham uma excelente finalzinho de noite, né? Uma boa semana aí, e que a gente também reza para que tudo isso passe logo, essa pandemia, que volte a se restabelecer. Eu, particularmente, não acho não gosto muito dessa coisa do novo normal, que todo mundo agora só fala em novo normal, né? Eu acho que a educação, como a professora Twine colocou, a gente já vem falando, né, do professor do século XXI, das competências que a gente tem que desenvolver no professor do século XXI. Então, eu acho que a pandemia só acelerou esse processo, mas não é um novo normal. Educação é coisa séria e sempre foi, né? Então, está aqui a oportunidade da gente pensar também, estar aberto ao novo e fazer a diferença na vida dos nossos alunos. Legal. Um beijo para todos,
Foi muito bom estar com vocês. Até mais, gente. Obrigada, Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau.